Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Eu cumprimento a Igreja Pentecostal, o chamado de Jesus Cristo, vinde a mim. Que todos sintam-se cumprimentados pela bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala é o vosso irmão pastor e professor da Escola Centro Teológico Monogênesis, aqui em África, Moçambique. Meu nome chama-me Zeca. Também deixar as minhas saudações pela vida do nosso pastor e diretor da Escola Centro Teológico Monogênesis, o pastor Daniel Targino Ramo e a sua esposa missionária Alessandra. Que sintam-se cumprimentados pela bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, hoje eu trouxe uma palavra muito poderosa, um tema em que vai nos ajudar a compreender. Hoje vamos falar acerca do batismo do Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo, entendemos que queremos hoje falar acerca da virtude, acerca da promessa, acerca do poder em que todo povo conhecido, escolhido, eleito por Deus, todo povo que se oferece a se mergulhar na dedicação da verdade ou da palavra de Deus, o resultado será esse, de receber a promessa do Pai. Vamos nós nos recordar as palavras do Senhor Jesus Cristo, depois em que Jesus Cristo é vista com seus discípulos, no livro de João, capítulo 20, versículo 22. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo apareceu no meio dos discípulos. Quando os discípulos estavam atemorizados, eles estavam com medo. Quando Jesus chegou ao encontro dos seus discípulos, ele soprou aos seus discípulos. A Bíblia diz que Jesus soprou aos seus discípulos, disse a eles: recebei o Espírito Santo. Depois em que Jesus soprou aos seus discípulos, a Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo fala para os seus discípulos de que idem em Jerusalém, ou não saia em Jerusalém, antes em que do alto sejais-vos revestido do Espírito Santo. A Bíblia também afirma dizer que no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, os discípulos se apresentaram-se em Jerusalém, segundo o que Jesus Cristo havia dito a eles. Eles foram em Jerusalém e permaneceram em Jerusalém, até em que do alto eles foram revestidos do poder do Espírito Santo. No livro, a Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 11, a Bíblia diz que João Batista expressa-se ao povo, naqueles que estavam lá naquele dia, no Rio Jordão, a ouvir acerca da palavra de Deus. João Batista ensinou ao povo, dizendo que eu somente vos batizo pela água, virá aquele que é maior, que eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Este vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Nós entendemos que nesta passagem, especificamente João Batista, estas palavras está a apontar em Jesus Cristo. Por isso em que ele disse: arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. Também João, nesta palavra, neste ensino, ele está especificamente citando Jesus. Ele está a falar acerca de Jesus. Então, irmão, o batismo no Espírito Santo. A Bíblia Sagrada nos faz entender uma experiência radical. Né? Uma experiência radical. Nós vamos encontrar escrito no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 11, também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5. Lá a Bíblia Sagrada também fala acerca do batismo do Espírito Santo. Amém? Então, irmãos, ambos, João, assim como Jesus, eles usaram essas palavras, ser batizado no Espírito. Ambos, João, ambos, Jesus. Jesus Cristo falou para Nicodemos, no livro de João, capítulo 3, versículo 1. A Bíblia diz:
Naquele dia, foi Nicodemo, foi ter de noite com Jesus. Quando Nicodemo foi no encontro do Senhor Jesus Cristo, Nicodemo reconhece, diz assim: Rabi, bem nós sabemos que o Senhor vem de Deus, porque ninguém mais pode fazer esses sinais a não sendo alguém que vem de Deus. Reconhecimento em que Nicodemos obteve, ou em que Nicodemo expressou a Jesus. Nicodemo perguntou a Jesus: como em que o homem pode ver o reino de Deus? Jesus fala para ele: na verdade e na verdade te digo, todo aquele que não nascer da água ou do Espírito, este não pode ver o reino de Deus. Nem ser da água ou do Espírito. Nem ser da água ou do Espírito. Nós estamos a ver, nem ser do Espírito nos leva-nos no entendimento acerca do batismo no Espírito Santo. Isto é nem ser do Espírito. Nem ser das águas é quando nós nos arrependemos, segundo o passo, segundo a instrução, o ensino em que João Batista dava naquele tempo. João falava acerca do batismo das águas, Jesus acerca do batismo do Espírito. Então, Jesus também fala acerca das águas, assim como do Espírito, para Nicodemo. Ambos dois falaram acerca do batismo. A palavra em grego é batizo. Batizo significa mergulhar ou emergir. É um passo radical e experiência maravilhosa que marcaram o começo de uma vida transbordante. Uma fonte que nunca cessará de fluir. João capítulo 7, versículo